Olá, meus amados e amadas, que Deus, o Deus vivo, abençoe a sua vida, a sua família, nesta sexta-feira. Aqui estamos, hoje, dia 18 de março de 2022, este amigo do meio-dia que vos fala, Bispo Alexandre Ani, e é sempre um prazer estar aqui e orar junto com você e também compartilhar uma mensagem para que a sua vida se torne uma bênção. Como eu tenho insistido, a nossa vida, o que acontece na nossa vida é resultado de escolhas, de decisões, de atitudes. Quando as nossas ações, elas são guiadas por Deus, pelo Espírito de Deus, elas produzem fruto na nossa vida. Elas trazem paz, saúde, prosperidade, crescimento espiritual, experiência com Deus. É exatamente para isso que existem as lutas, as dificuldades, para produzir em nós uma experiência com Deus. Muitas pessoas se deixam vencer pelos problemas, se entregam, se rendem, desistem. Mas com certeza, aqueles que perseveram, esses têm uma experiência grandiosa com o sobrenatural. Se você nos acompanha pela primeira vez hoje, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal Igreja Real Oficial. De segunda a sexta, ao meio-dia, nós fazemos essa oração como hoje. E você pode incluir o seu nome, o da sua família, aqui nos comentários para a oração, ou enviar-nos por WhatsApp. Estou deixando o número aqui na descrição do vídeo e também vou fixar no comentário. Veja, você pode deixar o seu like e compartilhar com os seus amigos e conhecidos. Bom, como eu dizia, a perseverança nos leva a uma experiência com o sobrenatural. Exemplo disso está no livro de Mateus da Bíblia, capítulo 15, versículo 21. Você tem um pouquinho de paciência para eu ler isso aqui para você? Se você quiser, você também pode ler na sua Bíblia, tá? E partindo dali, Jesus foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. Vai prestando atenção. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Lembre que essa mulher não era israelita, não era judia, ela era cananeia. Fazia parte dos povos pagãos. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores.
Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Então aqui a gente acompanha uma história de uma mulher cananeia, de um povo pagão, que tinha um problema espiritual dentro da sua casa. Ela mesma clamou a Jesus, dizendo: minha filha está horrivelmente endemoniada. Esta mulher clamou e não obteve resposta. O Senhor Jesus se manteve em silêncio. Logo em seguida, os discípulos rogaram a Jesus por ela, oraram por ela. E Jesus disse: não vou responder. E em seguida, essa mulher se atirou aos pés de Jesus e o adorou, se atirou aos seus pés e pediu socorro. E o Senhor disse: não posso deixar de atender aos filhos para atender quem nem filho é. E ela disse: o Senhor tem razão, mas até quem não é filho, ou os cachorrinhos, como ele bem disse, e ela também, comem das migalhas que caem da mesa. E ele disse: mulher, grande é a tua fé, que se faça contigo como tu queres. E a filha foi curada. Olha só que bacana, porque ela clamou e de repente você tem clamado. Os discípulos intercederam por ela, como talvez o pastor tenha orado por você e tenha intercedido por você. Eu oro por você, intercedo por ti. Mas nem sempre a resposta vem, nem sempre a transformação acontece. Mas quando foi que o milagre aconteceu? No momento em que ela provou a sua fé. O ato dessa mulher se lançar aos pés de Jesus, de joelhos, que isso foi caracterizado como adoração, que ela se lançou aos pés de joelhos e o adorou, foi um ato de reconhecimento do poderio, da autoridade divina que o Senhor Jesus tinha. Apesar dela pertencer a um povo que adorava outros deuses, naquele momento, naquele exato momento, ela mostrou que estava disposta a se submeter ao que fosse que Jesus lhe mandasse. Esse ato de cair de joelhos e ir aos pés de Jesus tinha um significado muito profundo. Era se colocar à disposição total do Senhor, como seu único Senhor, como seu único Deus, e estar à sua disposição. Ela estava dizendo: eu faço o que o Senhor quiser, eu faço o que o Senhor mandar. Naquele momento, ela demonstrou a grandeza da sua fé. Porque, querido, querida, a fé não está em orar muito, não está em orar alto, não está em clamar, e não está em pedir aos outros que orem por você. A fé que transforma, a fé que faz Deus te responder, que faz você tocar o sobrenatural, é a fé que te leva no caminho da obediência. Quando você se coloca à disposição de Deus,
e está pronto ou pronta para obedecer o que quer que ele diga, o que quer que ele deseja. Porque enquanto não houver essa disposição, esse reconhecimento de que só o Senhor é Deus e só Ele pode mudar a sua vida, você vai continuar fazendo as coisas do seu jeito e vai continuar sem resposta alguma, sem saída alguma. É isso que eu preciso que você entenda. Olha, no livro de Marcos, capítulo 5, diz que o Senhor Jesus foi à terra dos Gadarenos, junto com os discípulos. E lá tinha um homem endemoniado. Um homem que ninguém conseguia conter, não conseguia amarrar, nem com correntes, nem com correias, nem com cadeados, nem com grilhões, nem com cadeias. E esse homem morava no cemitério, vivia ensanguentado, gritando. E quando esse homem viu Jesus de longe, ele veio correndo e caiu de joelhos aos pés de Jesus. O diabo, no corpo daquele homem, o demônio incorporado, caiu de joelhos aos pés de Jesus, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, filho de Deus, ou filho do Deus Altíssimo? O diabo, o demônio, os demônios que estavam no corpo daquele homem, fizeram exatamente como essa mulher pagã. Se jogaram aos pés de Jesus, e o próprio diabo ali reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. E sabe o que é engraçado? Uma coisa que eu vou te falar e que você talvez nunca tenha prestado atenção quando leu essa mensagem de Marcos capítulo 5, é que o diabo ele fez 3 pedidos para Jesus e foi ouvido as 3 vezes. Você acredita nisso? Você pode ler Marcos capítulo 5. O diabo disse: rogo-te que não nos atormentes. O segundo pedido ele disse: não nos lance fora do país. E o terceiro pedido: permita-nos entrar nestes porcos. E Jesus atendeu os 3 pedidos do diabo. Aí você fala: não acredito nisso. Vai lá, lê, está escrito. Está escrito. Mas esse Jesus que atendeu, ele foi reconhecido até pelo diabo naquele momento, que caiu de joelho diante dele e confessou: você é o Filho de Deus. E hoje, muitas pessoas que se dizem crentes, evangélicas, cristãs, católicas, elas esnobam o Senhor Jesus. Elas esnobam a autoridade de Deus. Elas esnobam a igreja, esnobam a palavra de Deus. Mas no momento da necessidade, ela clama, como a mulher cananeia clamou. Ela pede ao pastor que interceda por ela, como os discípulos intercederam pela mulher cananeia, mas Jesus não respondeu. Ele só respondeu quando ela caiu aos pés dele, quando ela estava mostrando que estava disposta a fazer o que ele mandasse. Essa é a diferença, pessoal. Porque como pode Jesus atender a 3 pedidos de um demônio e não atender, às vezes, um pedido de uma mãe cristã, de um pai cristão, de uma pessoa que lê a Bíblia, que tem a Bíblia? Porque ele sabe quem o reconhece em todos os seus caminhos e quem o despreza. Não adianta querer seguir a Deus e fazer as coisas do seu jeito. Não adianta. Não adianta. Tem que ser como está escrito, seguindo e obedecendo os princípios da palavra de Deus. A gente tem que parar de seguir esse evangelho fácil.
Esse evangelho onde não precisa mais passar pela cruz, inclusive até a cruz está sendo tirada das igrejas, porque a ideia da cruz, para muitos evangélicos, é uma ideia dolorosa. O crente, ele quer o reino de Deus, mas não quer passar pela cruz, não quer levar a sua cruz, que é se submeter. Por isso que os benefícios do reino de Deus não alcançam a tantos crentes. Como eu falava ontem, muitos evangélicos vivem na derrota, vivem humilhados. Então, é momento de você repensar a sua vida e ver onde está se equivocando, onde está falhando e se corrigir, se esforçar, ir no caminho do arrependimento, sim, do arrependimento, de confessar seus pecados. E se o lugar onde você está indo, os lugares que você está indo, são lugares que propiciam o pecado, você tem que se afastar desses lugares. E eu vou falar isso com tristeza, existem até igrejas e denominações que são propícias ao pecado, infelizmente. Eu falo isso com dor no meu coração. Aí a pessoa fala, então eu tenho que sair da igreja? Não, sair da igreja não. Mas você tem que buscar um lugar para congregar que não seja conivente com o erro, com a desonestidade, que não seja conivente com o pecado. Para que você seja bem assessorado nessa igreja com relação às coisas espirituais, porque se uma denominação evangélica não tem espiritualidade, ela não pode te assessorar nos assuntos espirituais. Você está entendendo? E se a sua vida espiritual ela está ruim, está mal, por mais que você frequente essa denominação, você vai se sentir uma pessoa solitária, triste, sufocada, angustiada, oprimida, aflita. Vai estar passando por muitas humilhações recorrentes. Vai se sentir incômodo até dentro do culto ou em qualquer lugar, porque a sua vida espiritual ela está decadente. E você não tem um assessoramento espiritual. Então, se você percebe que a sua volta, que o lugar onde você frequenta é um lugar de carnalidade, é um lugar onde existe a conivência com as coisas erradas por parte dos seus líderes, querido, querida, desculpa falar isso, mas Jesus não está presente nisso daí. Mas a escolha é sempre sua, a vida espiritual é sua, mas você vê os resultados. Bom, eu quero orar por você, para que você não se deixe esmorecer e possa levantar sua cabeça e, por fim, ser feliz. Feche os seus olhos, concentre a sua fé. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, Pai nosso que estás nos céus, nós unimos a nossa fé agora ao meio-dia. E eu sei, meu Deus, que há pessoas acompanhando a nossa oração à noite, pela manhã, pela madrugada. E eu intercedo por todos, meu Pai, independentemente do horário que ela acessar a nossa oração. E eu peço, Senhor, vai ao encontro desta criatura, vai ao encontro deste homem, dessa mulher, esta pessoa que tem clamado, esta pessoa que muitos têm orado por ela, têm pedido por ela, mas ela tem encontrado muita dificuldade para se submeter à tua palavra. Ela tem se sentido fraca, frágil espiritualmente. Ela está triste, deprimida. Eu oro por esta pessoa que já fez parte de um corpo de obreiros e hoje ela não consegue sequer vestir o seu uniforme, porque ela sente que está vivendo de aparências.
E hoje ela desistiu praticamente de te servir. Porque ela acha que o único lugar onde ela poderia te servir é na denominação onde ela está. Mas o Senhor está mostrando outro caminho, que é um caminho que liberta, mostrando que nós temos que buscar o lugar que está alinhado com a espiritualidade, alinhado com a fé, alinhado com a verdade, alinhado contigo. Mas o Senhor deixou essa escolha a cada um de nós. Então eu peço que agora o Senhor visite essa criatura, os que estão doentes, aqueles que estão numa cadeira de rodas, aqueles que estão aflitos, desesperados, desenganados, esta mulher que o seu marido se foi de casa, este marido traído, esta criança maltratada, este filho desprezado. Senhor, vai ao encontro desta criatura, revela-te, mostra a tua grandeza, cura o doente, transforma esta vida. Em o nome do Senhor Jesus eu te peço, com a certeza da resposta. E você que crê, diga assim seja. Amém. E graças a Deus. Meus queridos, queridas, olha, se você precisar, ouça de novo essa mensagem, volte no começo e ouça de novo quantas vezes forem necessárias, até entrar na sua cabeça o que você precisa fazer para tocar o sobrenatural. Se você quiser saber mais e quiser conhecer mais do nosso trabalho, da Igreja Real da Glória de Deus, eu quero fazer um convite para você de qualquer denominação ou religião para estar esse domingo. Compareça esse domingo às 9 horas da manhã, na Avenida Nordestina, 365, no coração de São Miguel Paulista. Você que mora em São Paulo, São Miguel e região, estamos a 5 minutos da estação de trens de São Miguel, como também a 5 minutos apenas da Avenida Marechal Tito e do Mercado Municipal de São Miguel, também a 5 minutos da Praça do Forró. Tome uma decisão, seja corajoso, corajosa, ousado, ousada, e venha mudar a sua mente e mudar a sua vida. Você será liberta de tudo aquilo que te aflige. É o domingo do encontro com Deus e das famílias. Deus abençoe vocês. Forte abraço.